Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao nosso Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde refletiremos sobre lições da nossa abençoada doutrina espírita. A cada dia, um tema diferente. O de hoje, do nosso livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico, através do nosso querido Emmanuel, é a lição de número 110. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates. Dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então vamos refletir um pouquinho na lição de hoje. Nessa lição, Emmanuel nos ensina que a tentação é natural na experiência humana, mas deve ser combatida com vigilância constante sobre os próprios pensamentos e ações, fortalecendo a alma com a oração. Logicamente, nós que estudamos a doutrina espírita, que acreditamos nessa abençoada doutrina espírita, nós sabemos que ao reencarnarmos, nós trazemos muitas coisas de outras vidas, muitas mazelas, nós trazemos muitas coisas que ainda teremos que resgatar, se não nessa, em outras vidas. Para variar, esqueci de desligar o telefone, pronto, de outras vidas, E isso é natural, isso é para todos os espíritos que reencarnam. Todos nós trazemos algo que nós vamos ter que resgatar, tá certo? E, para isso nós temos o quê? Que prestar atenção nos nossos pensamentos, prestar atenção nos nossos sentimentos, prestar atenção nas nossas atitudes, Sempre pedindo força a Deus, a Jesus, ao plano espiritual ao nosso lado através das orações. Isso nós vamos falar mais uma vez, um pouquinho mais para frente. Também nos explica Emmanuel que as tentações não são apenas externas, pois podem nascer e se alimentar de nós mesmos. Exemplo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade e por aí afora, quando não nos vigiamos.
Então, nós temos as tentações da matéria, nós temos as tentações do nosso dia a dia, né? Nós temos aqueles pensamentos, fala, putz, né? Ai, né? Eu não vou ajudar aquela pessoa porque ela é chata, né? Eu não vou responder essa ligação porque eu não vou muito com a cara, né? Lá do fulano, né? Porém, né? Nós não podemos esquecer que aquilo que está mais arraigado dentro de nós trazemos de vidas passadas, tá? E a vigilância é eterna. Por quê? Porque não só elas já nasceram com a gente, mas como nós as alimentamos. Quando nós não queremos nos livrar delas, né? Principalmente do nosso amigo, nosso amigo, entre aspas, né? Nosso top de linha, o orgulho, nós acabamos por alimentá-las. E aí o que acontece? Nós vamos nos prejudicar, tá? Vigiar significa identificarmos nossas fraquezas, e orar é ajuda para adquirirmos forças dentro, né? Contra as mesmas. Importante saber que a vigilância, né, precede a oração. Vigiemos atentamente os nossos próprios pensamentos e emoções, até identificarmos a origem de nossos desejos, os quais nos desviarão da evolução moral, espiritual, né, antes que eles se concretizem. E oremos, né? Nos conectemos com o plano superior, com Deus e Jesus, pedindo forças e equilíbrio para resistirmos a essas tentações. Então, aqui, quando nós falamos, né? Vigiai e orai, nós temos que ficar atentos àquilo que sentimos, àquilo que pensamos, né? Naquilo que, né? Em como agimos, nas atitudes que tomamos. Porque nós conseguimos, né? Conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai se exercitando, né? Na autodedicação, na autoeducação, né? Nós vamos nos melhorando um pouquinho a cada dia, mas nós vamos nos melhorando. E nós temos que prestar atenção em tudo aquilo que a gente sente, pensa, como a gente age. Estamos passando por uma situação complicada, por exemplo, com um colega de trabalho. Aquilo está nos desestabilizando, nos desequilibrando. Antes de, né, despejarmos tudo aquilo, né, que nós sabemos que após despejarmos tudo, nós vamos acabar nos arrependendo, porque poderíamos termos tomado outras atitudes, nós temos que nos vigiarmos, né? Até que ponto aquilo realmente está nos incomodando, né? Se aquele sentimento, né, vai nos fazer bem depois, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ira, aquele sentimento de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Porque nós temos que pensar também, né, em como será que aquele nosso próximo, nosso colega de trabalho, ou o nosso ente querido, alguém da nossa convivência, o que será que ele está sentindo? Né? O que será que lhe aconteceu? Não justifica o modo dele agir, tá? Violentamente, agressivamente, ou nos sacaneando, tá? Não justifica. Porém, nós não sabemos o que se passa dentro dele. Nós temos que saber o que se passa dentro de nós. Nós temos que nos vigiarmos e não vigiarmos ao nosso próximo. Aí seria um julgamento, tá? E nós não estamos aqui para julgar ninguém. Se Jesus não nos julga, se Deus não nos julga, o nosso Pai, quem somos nós? Quem somos nós para julgarmos o nosso próximo? Então, vamos vigiar. E nesse momento, né, a oração é o nosso bálsamo. A oração é o remédio, é a solução
para que naquele momento a gente consiga manter o equilíbrio, para que naquele momento a gente consiga ficar, né, sentir a calma, para podermos refletir, raciocinar, mais com a razão do que com a emoção, para podermos resolver aquela situação. Ai, mas Cláudia, e se não tiver uma solução? Vamos deixar como está, vamos, né, esperar, vamos continuar em oração, porque uma hora tudo vai se resolver da melhor maneira possível. Nem sempre, do modo que resolvemos, né, vai ser o melhor para nós. Então, nós temos que, né, manter o equilíbrio, a serenidade. E isso vem através das orações. Então, sempre vigiando, sempre prestando atenção, né, no que pensamos, no que sentimos, em como agimos, tá? E aqui, quando fala, né, e oremos, nos conectemos com o plano superior, com Deus e Jesus, pedindo forças e equilíbrio para resistirmos. É através da oração, através das orações, através dessa conexão que nós vamos conseguir, né, esse tempo necessário para que a gente possa respirar, tá? Para que a gente possa ver como agir da melhor maneira possível. Tá? Sem arrependimento, né? Sem, às vezes, até piorarmos aquela situação. Tá? Então, vamos lá. Em nossa jornada terrestre, é natural que enfrentemos dores e obstáculos, mas é preferível... Ai, desculpa. Mas é preferível lutarmos para manter-nos firmes do que nos rendermos, nos entregarmos e depois sofrermos as consequências. Porque geralmente a gente pensa assim, ai, né, se eu perder a cabeça, depois eu vejo, né, como é que eu faço. Só que nós vamos ter que prestar conta desse perder a cabeça. Tá? Nós vamos ter que, né, muitas vezes também acabar resgatando, às vezes sem motivo, né, algo que nós poderíamos ter feito de uma outra maneira. Então, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por tristezas, todos nós temos obstáculos, tá, em nossa jornada terrestre, todos nós temos as nossas dores, ninguém é diferente de ninguém. Cada um de acordo com o seu fardo, que não é maior do que se pode carregar. Tá? O que nós não podemos é, né, jogar para cima do outro aquela raiva de algo que a gente não quer que nos aconteça. Não, nós temos que enfrentar as nossas batalhas. Tá? Nós temos que enfrentar a nossa luta diária. Nós temos que fazer isso e não o outro. Só que para isso correr da melhor maneira possível, nós temos que vigiar. E cada vez que a gente vai estar ficando vigilante com o nosso modo de agir, pensar, sentir, nós vamos o quê? Nos melhorando. Isso é a tão falada reforma íntima. Ai, Cláudia, você já falou isso, mas nós precisamos ouvir isso constantemente. Porque nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, onde nós só aprendemos, infelizmente, através da dor. E nós temos que aprender através do amor. Só que para isso acontecer, nós temos o quê? Né? Que nos transformarmos. E isso é uma lição diária. Então, nós temos que repetir, né, diariamente esse exercício. Tá? Nós temos que repetir diariamente essa vigilância, sempre através das orações. Nossos sentimentos, pensamentos e atitudes, né, elas devem ser vigiadas diariamente a fim de evitarmos, né, a reincidência aos erros. Se a gente não prestar atenção, a gente acaba errando de novo. Aí nós não prestamos atenção, a gente erra de novo. Nós ficamos vigilantes, a gente erra de novo. Vai falar, eu errei de novo. Puxa vida, eu fiz outra vez. Nossa, eu não acredito, né? E a gente, por quê? Porque a gente acaba, né, deixando de lado ou agindo impulsivamente e cometendo os mesmos erros. E quem será o prejudicado? Nós.
Então, exercício diário. A doutrina espírita nos ensina que a nossa transformação, a nossa reforma íntima, ela deve ser diária, ela deve ser constante. Senão, nós não conseguiremos aprender. Tá? A mensagem de hoje, ela enfatiza que a resistência ao mal é uma forma de cooperação com o próprio aprimoramento espiritual, igual a um lavrador para colher bons frutos. O lavrador, ele tem, todos os dias, ele tem que cuidar da terra, ele tem que preparar as sementes, ele tem que regar, ele tem que colocar as vitaminas, tá? Eu não sei o nome, tá, do que eles colocam lá, para aquela semente germinar, para aquela sementinha começar a desabrochar, começar a crescer, né? A se fortalecer, a ficar uma árvore frondosa, né? Com flores maravilhosas e os frutos. E nós também somos essa sementinha. Então, nós temos que, né, cuidar da nossa terra, que é da nossa jornada terrestre. Nós temos que cuidar da sementinha que somos nós. Tá? Nós temos que fazer com que essa sementinha germine através do amor, através da caridade, através do perdão. E isso só acontece quando nós nos melhorarmos espiritualmente e moralmente. Porque nós iremos sim nos tornar, tá, árvores frondosas, maravilhosas, com flores belíssimas e frutos especiais, porque todos nós somos especiais, todos nós temos as mesmas oportunidades. Então, vamos aproveitar, vamos vigiar, vamos orar e vamos nos melhorar. E hoje, né, eu vou terminar, já que nós falamos que nós temos que nos conectarmos, né, com Deus e Jesus, com o plano espiritual, para nos ajudar a não cairmos, tá nas tentações, para não rescindirmos, tá em nossos erros. Então, a oração de hoje é a seguinte: amados espíritos, anjos da guarda, vocês a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite zelar pelos homens, sejam nossos protetores nas provas da nossa vida terrena. Dê-nos força, coragem e resignação. Inspire-nos com tudo que é bom, freando-nos na ladeira do mal. Que a sua bondosa influência penetre nossa alma, ajudando-nos a superar as más inclinações. Então, nós temos tudo para nos tornarmos espíritos puros e perfeitos. Eu tenho certeza que lá chegaremos, cada um no seu tempo, né? Sem o atropelo, vamos com calma, mas com dedicação, sempre com qualidade. Certo, meus amores? Então, esse era o nosso bate-papo de hoje, tá? Nosso Momentos com SEAC de hoje. As nossas palestras estão todas nas nossas redes sociais. Então, é só vocês entrarem lá que vocês verão os temas, verão os palestrantes, tá? E ali vocês ficarão sabendo de tudo que acontece dentro do nosso querido SEAC. As nossas canecas, que para variar, eu esqueci de trazê-la de novo, mas eu prometo que no próximo ela estará aqui, bonitinha. Poderão, né, ser encomendadas através do nosso Facebook e do nosso Instagram. Temos canecas ainda, lá quem puder passar, né, e retirar, são maravilhosas. E quem quiser encomendar, não vão se arrepender, tá bom? Então, meus queridos, se vocês gostaram, né, curtam, comentem, compartilham, ativem o sininho, tá, para receber as notificações de novos vídeos, sigam-nos nas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez pelo tempo, né, por me permitirem, né, estar junto a vocês, é sempre muito gratificante. Muito obrigada mesmo, até o próximo Momentos com SEAC. Fiquem com Deus, beijos, tchau, tchau, meus amores.